Bom dia, empreendedor. Existe um comportamento cerebral, cognitivo na cabeça de cada um dos seres humanos que estão vivos. E você precisa, como empreendedor, entender esse comportamento antes de precificar um produto. Eu ainda me lembro até hoje, eu estava em Londres. Era por volta de 2009. Eu já tinha pedido demissão do meu emprego e estava procurando um jeito de fazer a minha empresa, na época, funcionar, o marketing da minha empresa funcionar. E aí eu vejo um curso na internet, um cara fazendo vídeos mais ou menos como a fórmula de lançamento hoje. E aquilo fez tudo muito sentido para mim. Eu fui criando um desejo muito grande por aquilo. E eu lembro que na minha cabeça aquilo estava falando: Érico, isso é a resposta, isso é a resposta. E aquilo era a resposta para o quê? Para fazer minha empresa funcionar de alguma forma ou de outra, né? Que ela não estava funcionando muito bem. E eu lembro que esse cara falava o preço desse curso só no final ali. E eu comecei a ficar com muito medo de quanto ia custar esse curso. E eu te falo por quê. Porque em várias partes daqueles vídeos que eu via que o tempo daquele cara era muito bem pago, né? Ele mostrava provas daquele tempo, valia muito, e também mostrava que aquele recurso, né? Que aquele curso era muito escasso. Ele dava aquela impressão que aquele recurso era muito escasso. E a gente sabe que escassez faz com que o preço de alguma coisa sobe, independente de onde você viva, em que área, em que lugar do mundo você viva, quanto mais escasso, né? Isso é um comportamento cognitivo do cérebro. O cérebro tende a pagar mais para aquilo que é escasso. Não importa se você é japonês, se é índio, se você viveu há 3.000 anos atrás. E o tempo do cara era escasso também. E eu lembro de eu fazer conta, eu falava assim: pelo amor de Deus, eu espero que esse curso seja menos, até $10.000 eu pago. E na época, enfim, era um investimento no meu negócio, então fazia sentido. Tá, então, até $10.000 eu pago. E quando ele revelou o preço do curso, não era $10.000, e sim, era $5.000. Mas eu achei aqueles $5.000 muito barato, porque ele era metade do que eu estava preparado para pagar para aquele tipo de conhecimento. Eu lembro que eu fiquei super feliz, foi tipo achar R$50 na minha jaqueta, alguma coisa, não sei se você já achou, mas é muito bom quando você acha dinheiro perdido no bolso da sua calça, aquela coisa assim. Só que aí eu fui correndo contar para os meus amigos: cara, olha que interessante, comprei um curso de $5.000, inclusive fiquei acordado até altas horas, porque enfim, quando abri o carrinho lá, estava em Londres, era uma diferença de fuso horário e tal, enfim. E era muito louco que você tinha que aplicar para participar, então não é simplesmente pagou, passou, não. Então, além de eu ter pagado, eu tinha que ficar esperando até a hora de ser aceito ou não. Mas o fato é que eu lembro que eu conversei com meus amigos. Aí os caras falaram assim: calma, como é que é? Fala, para. Você comprou um curso, né, online de $5.000, ou desculpa, de $5.000? Você tá maluco? Então, assim, pra mim era muito barato devido ao trabalho de marketing potencial que aquele cara tinha feito. Só que para as outras pessoas que não tinham passado por aquele marketing, aquilo era muito caro. Por que isso aconteceu? Existe uma coisa que está presente na mente de todo mundo, que é ancoragem. É um fenômeno que chama ancoragem. Esse fenômeno é cientificamente explicado. O primeiro cara que, até onde eu sei, entendeu ou distinguiu a ancoragem, de acordo com o que eu vi, pode ser que não esteja completamente certo, é um cara que chama Daniel Kahneman. Ele foi prêmio Nobel de Economia de 2002. Ele fez vários experimentos com seres humanos para provar ancoragem, né? E um dos experimentos que eu mais gosto não foi nem o dele, foi no outro cara que chama... um cara que escreveu o livro Previsivelmente Irracional. Ele fala o seguinte: ele fala que simplesmente ele pedia para uma quantidade enorme de pessoas falarem o último dígito do CPF deles, né? Então, o último dígito do CPF, no meu caso, é 5, né? Então, no caso de algumas pessoas, não sei qual que é o último dígito do seu CPF, escreve aí. Enfim, ele pedia para escrever. E depois ele mostrava uma garrafa de vinho e falava um pouco da garrafa e falava assim: até quanto você pagaria por essa garrafa de vinho? E o mais interessante, cara, que as pessoas vão da cabeça delas, né? E ele descobria que quanto mais, olha que louco, quanto mais alto era o dígito do CPF da pessoa, isso é, uma pessoa que tinha um dígito do CPF 9, tendia a pagar muito mais, escrever um valor muito maior do que uma pessoa que tinha um dígito 0. Cara, será que isso é possível? Cientificamente
testado. Só o fato dela pensar num número maior fazia com que ela naturalmente quisesse dar um preço maior, pagar mais para um vinho. E outras pesquisas foram feitas. Outra pesquisa que é muito interessante em relação à ancoragem, isso por enquanto eu estou falando de uma maneira mais seca, né? Depois eu vou falar como se aplica no seu marketing, ou você evita que isso seja aplicado com você. Esse cara, o Daniel, o Prêmio Nobel de Economia de 2002, ele fez um seguinte experimento. Ele chegava para uma quantidade razoável de pessoas e falava o seguinte: cara, vamos fazer uma matemática de cabeça aqui, ó. Multiplica 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e dava um tempo, dava um tempo que não dava para calcular tudo, né? Então 8 vezes 7, 56, vezes 6, opa! Né? E aí ele pedia para as pessoas estimarem, quanto que isso vai dar? Vai dar, sei lá, vai dar 100, vai dar 2.000, vai dar alguma coisa. E a maioria das pessoas estimavam na ordem de 2.000. Aí ele pegava um outro grupo de pessoas, também, assim, estatisticamente relevante, e falava assim, cara, calcula o seguinte, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, estima quanto que vai dar. E a pessoa começava a 1 vezes 2 dá 2, vezes 3 dá 6, aí vezes 4 dá 24... Bom, e só que ele não dava tempo suficiente para a pessoa calcular, então ela tinha que estimar aquilo. E aí o que acontecia? Ela estimava e falava mais ou menos quanto que isso vai dar. E estatisticamente a maioria das pessoas estimavam na ordem de 500. Olha que interessante, né? É o mesmo problema, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 1, e a outra é 1 vezes 2 vezes 7. É o mesmo problema matemático. E a estimativa deles é completamente diferente. Um estima na ordem de 2.000 e outro estima na ordem de 500. E o valor real, se você fizer aí, é 40.000 e lá vai cacetada. Então os dois estimaram errado, na verdade. Agora, por que uma pessoa estimava mais do que a outra? De novo, o fenômeno da ancoragem. Aquilo que você é exposto logo de princípio faz com que você afeta o que você estima. Se você não consegue calcular, você vai ter que estimar, você vai ter que dar um salto, ele afeta isso. Então o cara que começava 8 vezes 7, 56 vezes 6, cara, já não consigo calcular assim tão rápido, mas então vai dar um número grande. Então ele começa com um número grande, o cálculo com um número grande. E do outro lado o cara começa 1 vezes 2 vezes 3, dá, sei lá, 1 vezes 2 dá 2, vezes 3 dá 6. E aí ele fala, olha, não dá tempo de eu calcular, mas eu vou estimar num cálculo pequeno. E o fato é que quando você expõe alguém a uma informação, essa informação influencia a decisão do que ela acha no final. Então, quando você tiver... É interessante isso. Então, isso acontece muito. Então, por que isso é importante para você como empreendedor? Porque isso vai... Ele pode influenciar muito o que você acha. O mais interessante que escreve aí, não importa o quanto seu produto custa. O que importa é o que vai determinar se ele é caro ou barato é o quanto as pessoas esperavam que ele custasse. No caso, por causa do marketing do cara que estava fazendo aquilo, ele mostrou o valor, ele disse por que aquilo acontecia e assim, ele construiu o valor. Logo, eu achei 5.000 na época barato, não que eu quisesse dar 5.000, mas eu falei, até 10.000 eu estou pagando. Né? Só que por quê? Porque o trabalho do cara é demonstrar o valor. E só que para outras pessoas aquele valor não existia. Eles compararam a âncora, a minha âncora era o preço de mercado do cara, o tanto que o cara ganhava, o tanto que o cara cobrava, aquela coisa toda, a hora do cara, o quão escasso ela queria. Essa é a minha âncora, ancorou antes de me falar o preço. A âncora dos meus colegas eram os outros cursos online. Ele falou assim, cara, quanto custa um curso online? Definitivamente eles provavelmente nunca viram um curso online na internet de $5.000. Então, o que aconteceu? A âncora dele fez com que eles achassem. Talvez, isso é uma possibilidade, se eles tivessem passado pela máquina, pela comunicação do cara, talvez eles também teriam achado barato, porque eles também teriam entendido a escassez da coisa, também provavelmente entendido o valor. E o fato é que é o seguinte, quando você fala o preço do seu produto, seja o seu produto físico, seja o produto de serviço, a ancoragem vai estar acontecendo, quer você queira ou não. Então você pode simplesmente ignorar que a ancoragem existe, mas ela vai estar acontecendo. Então se você vai oferecer um serviço, ela vai estar acontecendo. Logo, como você sabe que a ancoragem vai acontecer, você pode trabalhar essa ancoragem de forma íntegra ao seu favor. E como é que você faz isso? Demonstrando antes
E agora é o seguinte, a sequência é importante. Você tem que demonstrar antes de mostrar o preço, você tem que ancorar. A ancoragem só acontece antes. Você tem que ancorar antes de mostrar o preço, elevar a expectativa natural antes de cobrar o preço, que o preço que você vai cobrar é menor do que você acha ou que ele acha que devia ser cobrado. Olha que interessante. Como é que você faz isso? Olha o valor daquilo que você faz. Mostra o valor daquilo que você faz. Mostra os valores de horas trabalhadas. Mostra o quanto custaria para o cara fazer aquilo, ele mesmo. Muitas vezes isso é o suficiente. Agora, se você for fazer, não faça essas estimativas de forma não íntegra, porque o cara não é bobo. Ele entende tempo, ele entende um monte de coisa, ele entende isso. Então, se ele achar que ele está sendo enganado, se você perder a integridade, a âncora não funciona. Agora, se você falar assim, cara, quanto custaria para você fazer esse software? Quanto dinheiro você deixa de ganhar fazendo esse software? Deixa de ganhar não usando esse software? Ou essa ferramenta? Ou esse serviço? Então, a grande sacada é que o que acontece antes de você falar o preço é muito importante, por causa da ancoragem. E quer que você queira ou quer você que não, a ancoragem vai acontecer na mente do seu prospecto. Então, essa é a sacada de hoje. Fique bem ligado a isso. Não importa o que você vai precificar, que tipo de produto você vai precificar, online. O mais importante que vai fazer com que o que seu cliente ache ou não aquilo cara barato é o que acontece antes. São as âncoras que você pôs lá, que você implantou, ou que simplesmente você deixou que o universo plantasse naquela situação. Então, faça isso, preste atenção no que acontece antes, muito importante. Um grande abraço, eu te vejo no próximo episódio. Eu sempre acreditava que uma oferta muito boa, um produto muito bom, seria o suficiente no valor certo, seria o suficiente para a pessoa simplesmente comprar ele. E não é bem assim não. E por quê?